Oi! Mais um episódio para trazer informações para você, né? O Café com Lentes, mais uma vez trazendo autoridades. Hoje a gente tem uma surpresa também, porque além da oftalmologia, a gente tem a odontologia aqui junto. Daqui a pouco vocês vão entender tudo, porque meus convidados vão explicar tudo para vocês. E hoje meus convidados é Dr. Onassis e Dr. Indira. Tudo bom, gente? Por favor, se apresentem para minha audiência, fale um pouco de vocês e a gente começa. Oi, Adriana. Então, mulheres primeiro, né? Primeiro agradecer a você pelo convite. É uma honra estar aqui com você, participando do seu projeto. Muito bacana. E primeiro as damas. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. E eu sou Indira, eu sou especialista em ortodontia, com foco em bruxismo funcional integrativo. Muito interessante. Qual a relação com Onassis? Vamos descobrir. E agora, e o senhor, doutor, me fale. Eu, além de oftalmologista, me conte sobre essa parceria também com a odontologia, com a Indira, né? Com a doutora Indira. Então, eu sou Onassis Rocha. Eu sou, profissionalmente falando, médico oftalmologista. E desde criança eu tenho um sonho de mexer com algo relacionado a computadores. Então, na minha prática clínica, eu utilizo muito a inteligência artificial. Gosto muito das análises automatizadas do fundo do olho. Ajuda muito o médico a aprimorar o diagnóstico. E nessa busca aí, a gente acabou transformando essa prática numa prática mais funcional, integrativa, partindo de história familiar, que a gente talvez fale aqui durante o podcast. Vamos, doutor, vamos falar sim, porque é um caso muito interessante, vamos falar. E aí, o que a gente vive hoje, basicamente, o olhar mais amplo para o paciente. Glaucoma, que é o que a gente pratica mais, existia um conceito que eu entendo que daqui a alguns anos vai ser modificado de pressão-alvo, mas isso, inclusive, não são palavras minhas, estão lá nas revistas mais famosas da oftalmologia, que agora a gente tem um conceito de paciente-alvo. Não só você olhar para a pressão, para um número, mas olhar para aquela pessoa que tem ali um sentimento, que tem um pensamento, que tem fatores circulantes no sangue. Paciente o quê, doutor? Paciente-alvo? Paciente-alvo. Poxa. Ou seja, é um jeito de olhar para aquela pessoa para você definir qual é o alvo, o que você quer. Você como médico e compartilhado com o paciente. Aonde que a gente quer chegar juntos? Então, a terapêutica, eu entendo que é muito mais dependente da decisão do paciente do que propriamente da prescrição médica, Adriana. É verdade, porque se não for, tiver inserido no paciente que o que ele quer, ele vai terminar sendo resistente, né? E não vai fazer o que tem que ser feito. Então, é bem colocado, doutor. Exatamente. Vamos lá. Muito, muito bem. Doutor, você falou daquele caso e eu falei assim, é muito interessante contar aqui, porque eu sou totalmente leiga na medicina integrativa e aí depois do Dr. Onassis, a gente teve um almoço e a gente conversou algumas coisas e assim, como eu conheço o Dr. Onassis há muitos anos, né, e todo mundo sabe, eu visito o oftalmo há muitos anos, conheço ele e teve um caso familiar, que eu gostaria que ele citasse muito de tudo o que aconteceu, e entre outros exemplos, né? E depois também eu quero saber direito essa parceria com a odontologia, mas bora agora para aquele caso, você me contando, porque eu acho muito interessante que nossa audiência saiba também, né? Que a gente compartilhe. Em 2022, Adriana, minha irmã nebrástica, ela teve um acidente vascular cerebral que foi bem intenso, bem amplo, praticamente afetou todo o hemisfério direito do cérebro dela. Então, perdeu esse lado aqui funcionalmente, ela perdeu a movimentação do lado esquerdo, perdeu temporariamente a capacidade de falar e evoluiu ali de um jeito que ali sim eu tive a certeza de que Deus existe. E a recuperação dela, para mim, foi um milagre. E, em paralelo, aconteciam outras coisas que eu sempre fiquei meio que inconformado com por que algumas pessoas evoluem bem, outras pessoas evoluem mal, e naquele momento minha irmã estava ali entre a vida e a morte. E eu falei, eu entendo que eu devo fazer o que é melhor para minha irmã. E na medicina tem essa questão do que é cientificamente comprovado.
E esse é um dado, Adriana, que eu acho que é uma oportunidade aqui de a gente conversar a respeito, porque o que é cientificamente comprovado, o que não se fala, é que existem os níveis de evidência científica. E não é porque um remédio ou uma vitamina não tem o nível máximo da evidência científica, que é o nível 1, que ela não tem comprovação científica. Então, quando um profissional de saúde fala que tal coisa tem ou não tem evidência científica ou tem comprovação científica, a pergunta a ser feita é qual o nível de evidência científica daquela substância, se ela favorece ou se ela desfavorece alguma situação relacionada à saúde. Mesmo porque, doutor, eu como leiga penso assim, que tem coisas que ainda tá vindo, né? Então, se tem níveis, eu nem sabia que tinha níveis, então se tá em algum nível, algum estudo tá vindo também posteriormente, e aí pode vir essa coisa para passar para o nível 1, né? Então não pode se desconsiderar o que tá não no nível 1, né? Que eu nem sabia disso. Então acho que é muito interessante, isso também dá valor, né, aos outros. Imagine, Adriana, você daqui a 1000 anos. Então, muito do que a gente considera hoje como uma medicina baseada em evidências vai se considerar o que estava equivocado. Sim, verdade. Então, quais são as interações que existem entre as substâncias, seja essa substância um remédio, seja ela uma vitamina, um mineral e etc. Então, mas o que a gente tem hoje, né? Eu gosto muito de olhar para frente, mas imaginando algumas coisas, graças a Deus a gente acerta em alguns momentos, né, com a questão do laser, né? Há 11 anos a gente vem falando sobre essa questão do laser, a trabeculoplastia seletiva, e hoje para mim é uma satisfação ver, inclusive, pessoas que me questionavam 10 anos atrás, hoje colocando como uma primeira indicação como laser. Do laser de trabeculoplastia. Para mim é uma felicidade. E o que a gente tem que colocar, saindo da questão egóica e indo para a questão do que é o melhor para o paciente, hoje, por exemplo, eu vejo, não é só o laser, né? Não é só uma terapêutica. Mas se você olhar esse paciente como todo, com aquela ideia de qual é o paciente-alvo, a gente consegue enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar antes. Então, vamos pegar como exemplo, né? Quando a minha irmã teve o AVC, eu imaginei que existia alguma predisposição genética. Ou algo relacionado, porque quando eu olhei para a árvore genealógica, eu vi que existiam problemas ali. Minha avó, por parte de pai, Dona Antônia, faleceu com menos de 30 anos de idade. Nossa, muito jovem, né? Muito jovem. Nós hoje não somos mais escravos da nossa genética, né? A epigenética está aí mostrando. Para a gente poder mudar. Exatamente. Poder mudar o ambiente. Eu tenho 2 primos, filhos do meu tio Nonato, que eram crianças saudáveis, e que eles perderam a capacidade de deambular, de caminhar, perderam a capacidade de falar no começo da adolescência e acabaram falecendo bem jovens na adolescência, os 2 irmãos. Tenho 2 sobrinhos que são autistas. E aí, quando eu olhei para a árvore genealógica, eu falei, tem que ter alguma coisa aí, porque minha irmã, mais nova, Geórgia, já tinha tido uma trombose com 20 e poucos anos de idade, mesmo antes de pandemia. E aí o que aconteceu, Adriana, foi que 15 dias depois de minha mãe receber uma das vacinas da Covid, eu estava ali observando, médico nem seja o primeiro, nem seja o último, a gente aprende isso muito cedo. Eu estava observando, vou tomar qual vacina? Quando eu observei que 15 dias depois, 2 semanas depois de uma das vacinas que minha mãe recebeu, ela teve um AVC, aí eu comecei a questionar. Então, graças a Deus, essa fase de não poder mais falar, eu fui muito questionado, vamos dizer assim, recebi alguns ataques e tudo mais, em paralelo nessa época da questão da minha irmã. Pandemia também. Porque a minha experiência foi o seguinte, depois de minha mãe ter o AVC, eu adoeci de Covid. E aí, na recuperação, eu pude ver e perceber, ler os estudos. Eu fiquei 15 dias praticamente em casa, lendo os estudos, o que tinha publicado até ali, como é que eu vou me recuperar, a primeira coisa. Então, a chance de muito mais do que 99% de chance de recuperar. E em eu me recuperando, qual a chance que eu vou ter de imunidade? Então, quando eu leio os dados ali, é 99,3%, estudos de 2021. 99,3% de chance de você não mais ter a doença, ou seja, só 0,7% de ter de novo. Então, essa longa história não é o tema aqui, obviamente, do podcast, mas é importante porque quando ocorreu o caso da minha mãe, uma luz se acendeu, uma luz amarela para mim. E quando veio o caso da minha irmã,
Aí eu falei, olha, tem... Vermelha. Aí foi a luz vermelha. Já é o Aí já segundo acendeu a caso. luz vermelha. E fora, não só da sua família, você deve ter também, como eu, sempre outras pessoas. Se a gente Assim. começou a ver outras pessoas falando e a gente começar a ficar ligado. Mas você na família, talvez você cuidou até mais ainda, né? Exato, porque quando você tem a doença, você se cuida, procura um médico. Eu senti que eu ia ter uma trombose, mesmo depois de me recuperar. E aí passei a usar anticoagulante, fui orientado por um colega que estava me assistindo. Então, e graças a Deus foi tudo bem. Mas quando você recebe uma vacina, você não é alertado, porque não se conhece ou porque não existem outras questões associadas aí, desses efeitos que podem também acontecer. Porque se você tem um problema com o vírus, você pode ter também com o vírus atenuado, como ocorre em outras questões. Por exemplo, se você tem gripe, você pode ter problema relacionado à gripe. Se você toma uma vacina de gripe, você também pode ter um problema relacionado à vacina da gripe, que em algumas pessoas pode ter uma inflamação de dentro dos olhos com elevação da pressão ocular. E antes não se falava nisso, eu não estava atento a essas questões e passei a ficar atento a essas possibilidades todas. E aí, recuperando essa história, né, falando da minha irmã, quando ela estava ali internada, eu falei, poxa, ela não está tomando sol, né? A nossa maior fonte de vitamina D é a conversão natural que ocorre em nossa pele da provitamina na forma ativa. É uma reação que depende da exposição ao sol. Na alimentação, você tem menos de 1%, 2% da fonte da vitamina D. Ela está sem tomar sol. Eu entendi que eu deveria intervir ali, entende? Então, fiz algumas coisas ali. A gente está aqui no podcast e tudo mais. Eu não vou falar detalhes, assim. E eu Mas tenho plena você conseguiu consciência. levar a vitamina D para ela, Sim, né? sim. E entendo de outra forma. que todo paciente internado numa UTI... deveria ter essa mensuração, acho que deveria ser uma coisa mundial, porque se você tem uma substância que regula até 900 genes e alguns deles relacionados à inflamação, E a imunidade. inflamação, e imunidade... E baixa a imunidade total, a pessoa já está com imunidade baixa, ainda mais ainda pela falta, né? Então, primeiro, por que não medir nessa pessoa que está internada? Por que não repor? E depois, por que não repor? Por que não suplementar essa pessoa que está internada? Só vai fazer bem. Pode ter efeito colateral? Pode ter efeito colateral, mas a medicina conhece as pessoas que podem ter efeitos colaterais usando vitamina D. Mas o que é importante ali? Vai ser benéfico na recuperação? Eu entendo que isso ajudou na recuperação da minha irmã. Em primeiro lugar, é fé em Deus. Eu entendo que nós somos instrumentos de Deus e cada pessoa que está assistindo esse podcast, a gente tem uma missão de vida. A minha eu troquei esse aparelho aqui recentemente, vou tirar do outro aparelho que eu estou transferindo os dados, mas está escrito aqui a minha missão de vida. Eu lembro, doutor, o senhor me mostrou no restaurante, quando ele estava almoçando, ele me mostrou realmente, eu li, muito verdade. Então, cada pessoa tem uma missão de vida, entendeu, Adriana? E essa missão de vida, graças a Deus, eu venho de uma família que é católica, fui batizado lá em Bojo da Lapa, na igreja, naquela igreja na Gruta, e eu trago essa tradição também para os meus filhos agora, né? E graças a Deus eu consegui entender qual a minha missão de vida há muitos anos. E isso está escrito até hoje lá, porque é para eu olhar mesmo todo dia e nunca me esquecer daquilo, é para sempre me despertar. Eu tenho essa missão aqui. E por mais dificuldade que surja, e a gente vai incomodar algumas pessoas, infelizmente, nesse processo, que tem, obviamente, interesses distintos dos nossos, mas a gente tem que seguir adiante. E aí, quando eu cheguei aqui, sentei aqui, Adriana, ó, o que eu olhei? O que está escrito ali? O que está escrito ali, ó? Cuidado com o medo. Ele adora roubar os sonhos. Então, nessa fase ali, eu tive medo, realmente. Indira presenciou, talvez ela possa falar vendo de fora o que aconteceu comigo, mas eu perdi ali 12 quilos. Eu fiquei num nível de estresse absurdo, porque eu falei, poxa, podia ser eu ali, né? Eu poderia ter tomado decisões que a minha irmã tomou, mas ela foi fruto daquela coisa, uma pressão, colocado medo em toda uma sociedade para poder fazer uma coisa, só tem uma saída, mas eu sempre fui muito questionador desde criança. Eu Doutor, nasci só medo assim. não que colocaram em posições. Por exemplo, eu tinha que renovar minha carteira de motorista, eu não queria mais tomar nenhuma dose e foi obrigado.
as primeiras doses, eu penso assim, que nós tínhamos que alguém tinha que ser cobaia. Então, eu até não me chateei de ser cobaia, porque tinha que ser cobaia na minha cabeça, mas essa obrigatoriedade de dizer assim, não, você tem, além de já estar todo mundo com medo, ainda vincular coisas, se você só vai fazer, isso também foi muito ruim, né? E é isso, entende? Quando a pessoa está com medo, foi trabalhado muita culpa, né? Olha, se você não fizer isso daqui, seu pai pode adoecer, seu avô pode adoecer, seu filho pode adoecer. Mas, poxa, qual é a estatística disso? Zero. Quando algumas pessoas chegaram para mim para falar que está acontecendo a catástrofe, eu falei, peraí, calma, onde estão esses dados? Vamos olhar juntos esses dados? E quando essas mesmas pessoas chegaram para mim e olharam os dados, cadê? Não encontravam, era repetindo algo que tinham ouvido, que estava passando na TV A, B, C e D. A mesma história. Então é muito difícil, de fato, você tá vendo ali, você liga um canal, tá dizendo a mesma coisa que o outro canal, que até o canal que teoricamente é o oposto àquele, dizendo tudo igual, é muito difícil você seguir adiante. Então, um pouco antes, quando eu adoeci, eu fui lá ler o que os estudos estavam dizendo em 2021. Na minha leitura, né, eu falei já estatística anteriormente, mas na minha leitura, a pessoa que se recuperou, ela não tem necessidade de receber um imunizante porque ela já está imunizada. Porque nós não conhecemos quais os efeitos colaterais de um imunizante a longo prazo. Se conhecia a curto prazo. E hoje esses arquivos, é bom que as pessoas olhem, já tem livro na Amazon, eu comprei um livro na Amazon, está lá disponível, e o tempo recorde, porque se juntaram mais de 3 mil médicos no mundo inteiro. Do livro? Tem o The Pfizer Papers, tem alguns outros também. Depois a gente pode botar na descrição, deixar para vocês também. E aí as pessoas podem, esses dados são públicos, né? Então, mais de 3 mil médicos se reuniram, analisaram aqueles dados ali e agora estão fazendo publicações e tudo mais. Então, essa a grande questão. O que eu posso fazer por aquele indivíduo, olhando ele como indivíduo e indo muito além do protocolo. E muitas pessoas criticam o protocolo, mas eu não estou criticando um protocolo. Eu acho que a sensação, né, eu como irmão, não como médico ali, que o atendimento da minha irmã foi perfeito. E o protocolo é extremamente bem realizado. Então, eu tenho a maior gratidão aos colegas da médicos, enfermeiros, nutricionistas, todo o pessoal de saúde que atendeu minha irmã no Hospital Português. E foi sensacional, foi tudo muito perfeito. Inclusive, assim, no laudo, eles honraram a medicina, porque no laudo dela tem escrito, né? Que o AVC dela foi provocado pela vacina. Isso, relacionado, pelo menos. Bem importante, relacionado, porque na época, ninguém fazia. Então, juntou toda uma equipe, né? A poder colocar. Para laudar. Isso é muito, muito interessante. Mas talvez porque vocês não são uma família de médicos. Porque talvez um paciente comum que não tivesse familiar médico, talvez eles não colocassem esse laudo não, tá? Eu procurei, inclusive, não participar de quando minha irmã depois se recuperou e foi nas avaliações. E não tem nenhuma participação minha, mas durante ali a internação eu questionei os colegas, mas todo mundo fala, não, tem nada a ver e tal. Mas enfim, a gente foi adiante. E graças a Deus, Adriana, houve essa recuperação que é um milagre. Já mostrei foto dela e graças a Deus ela está saúde plena hoje, graças a Deus. Porque depois de estar na UTI, do jeito que estava, então eu também acredito em Deus, eu também acredito em milagre e é muito bom. E aí, sinapses foram feitas ali, porque ele suplementou ela depois. Então, assim, não foi só ali a vitamina D, foi o complexo B, foram outros suplementos também, que foi muito importante naquele pós e durante a recuperação. Não era só sobre fisioterapia, é sobre reequilibrar os neurotransmissores, é sobre novas sinapses que ela precisou fazer para recuperar, né, toda a sequela que ela teve no pós, né? E aí foi a grande descoberta de minha parte, pedindo ajuda aos colegas. Eu entendi ali, tem algo que eu não sei. Aqui eu não sei de algumas coisas, eu quero saber. Pedi ajuda de alguns colegas e, graças a Deus, uma colega, Karine Koller, me conectou a outra colega, Maria Emília Gadelha,
que já naturalmente tinha conhecido outros casos, aí deu a devolutiva para a Karine, que me repassou os exames. Naquele momento eu descobri que eu, Adriana, tenho um problema genético que provavelmente me faria morrer mais cedo do que a minha expectativa de vida, a expectativa do ser humano de ser 120 anos. É por isso que eu falo, quem me conhece Gente, sabe é disso. isso tudo, eu nem Eu vou sabia. viver Esse 120 nem sabia. anos. Então, mas aconteceria alguma coisa ligada a esse polimorfismo, é uma variação genética. O curioso é que mais de 50% da população tem essa variação genética. Imagine, Não mais de sabe. 50% da É população. muito, eu mesmo É uma não variação tinha no ouvido gene, quem falando. quiser entrar no Google acadêmico, coloca lá MTHFR, polimorfismo, ou o termo em inglês, MTHFR, né? E polimorfismo em inglês no Google acadêmico, tira o .br, que você vai encontrar lá inúmeros estudos. E se você tem alguma questão de saúde, ou nos olhos, ou no fígado, ou no coração, no pulmão, nos rins, onde quer que seja, ou algo psíquico, é só colocar MTHFR e a doença. Você vai ver lá que existem milhares, talvez milhões de estudos que fazem essa correlação. Ainda talvez não exista uma relação direta de causalidade, mas o que eu faço em mim? Eu sei que Eu já ia tem te um perguntar problema. isso. Quando você soube, o que você começou a já fazer, né? Porque se você conseguiu saber, você vai conseguir se prevenir mais para viver os 120 anos, né? A Pronto. primeira coisa que ele fez foi fazer 2 pós-graduações na área da integrativa, né? Olha Então, só. era algo que ele não trazia, né, dentro da bagagem dele. E Onassis é uma pessoa muito humilde. Quando ele precisa de uma informação, ele vai buscar. Ele, poxa, o que é que esse professor, o que é que ele está dando de resultado? E hoje, impressionante como os resultados dentro da clínica dele, hoje ele associando a medicina funcional à integrativa, nossa, os resultados estão bem melhores, né? Assim, extraordinário. Todo dia ele chega em casa com o olho brilhando. E deve ser um diferencial, assim, incrível, né? Eu fiquei encantada quando a gente, no nosso primeiro bate-papo antes do podcast, eu fiquei encantada mesmo, de verdade. E até no meu caso, Adriana, eu tenho o hormônio antitireoglobulina, há 10 anos eu venho acompanhando. Anticorpo, né? O anticorpo, Tireoglobulina. tireoglobulina, né? Isso é uma doença autoimune, é um Hashimoto subclínico, porque meus hormônios da tireoide ainda estavam normais, mas eu já tinha ido a 4 profissionais da área. E todos os 4 disseram, não, espere a sua tireoide falir. Tipo assim, é como se as células matassem a tireoide, né? Esses anticorpos. E aí você ia ter que esperar para poder tomar para poder usar o hormônio para o resto da vida. E aí eu fiz, eu não aceito isso. E quando ele começou a fazer a pós-graduação, ele começou a me suplementar. Adivinha o que é que aconteceu? E os hormônios estão normais agora. A referência, os anticorpos normais, os hormônios estavam normais, mas meus anticorpos estão normais. Referência era 1000% a mais. Hoje ele está dentro da faixa de normalidade. Então, não tem como você, sabe, fugir da medicina integrativa, da saúde integrativa, de olhar o paciente como um todo, porque o olho não anda só, a boca não anda só, o fígado, o rim, não adianta. E tem uma coisa aí, tudo, um sistema, é uma rede. Viu, amor? Tem uma coisa interessante nisso daí, porque talvez alguns médicos tenham um olhar diferente em relação a essa questão de suplementação e tudo mais. Para mim, foi a virada de chave porque eu vi acontecer. A maior prova de que existia realmente alguma deficiência ali, alguma falta de complexo B na minha irmã foi quando ela deixou de suplementar um tempo depois e isso acho que 6 meses depois e acabou tendo uma convulsão. Quando eu perguntei para ela, você parou de usar o suplemento, não foi? Foi. Então, para mim, aquilo foi a maior prova de que doutor, ela ainda bem que era um paciente familiar, porque se fosse outro paciente, ia mentir pro senhor, viu? Porque eu já vi um paciente mentir, disse, não, e jura ainda bem que você tinha, né? Porque senão, daí ia mentir. Então, aí quando eu olhei para trás ali, Adriana, porque eu lembro de nosso filho mais novo, né, de Teteu, Matheus, aniversário de 5 anos, ele tava com um abscesso aqui no pescoço. E uma apresentação atípica, porque os colegas achavam que era um torcicolo. Né? E depois, quando foi evoluindo,
Aí, quando eu era criança, inclusive, eu tomava benzetacil no bumbum todo mês praticamente, porque tinha infecções de garganta. Então, tudo isso está relacionado com essa questão desse polimorfismo. Não é a única causa, né? Não é a única causa. Mas isso faz parte do terreno biológico. Aí depois eu fui olhar, poxa, se existe teste, como é que... Existe alguma coisa que eu possa fazer? Se alguém chegasse para mim naquele momento ali, olha, tem algo que custa 50 mil reais, que vai descobrir a raiz do problema. Você pagaria? Eu pagaria naquele momento. Aí depois eu falei, olha, deve existir algo mais prático, que você consegue enxergar essas questões. Alguém deve ter, são 7 bilhões de vidas humanas, mais de 7 bilhões no mundo. Alguém já pensou e alguém já desenvolveu. E aí encontrei aqui no Brasil, teste genético salivar. Aí o primeiro paciente de lá da clínica foi eu, fazer o teste aqui. Nossa técnica, Nutri, faz a coleta do material. E quando eu analisei os dados ali, bateu certinho com o teste sanguíneo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, na clínica do olho já tem esse teste, vocês fazem. Muito interessante. Sim, aí foi vendo que uma variação genética pode afetar tantas doenças. Falei, pô, será que não afeta também os olhos? Entende? Aí, buscando essa evidência científica, não existe um trabalho, um estudo conclusivo. É muito o médico, Adriana, tem que pensar. Como é que o médico ganha dinheiro? Pensando. Não é questão de curar doentes. Isso está no protocolo. Você segue um protocolo, o Brasil vai ter 1 milhão de médicos daqui a pouco tempo. Depois vão ser 2 milhões, 5 milhões, não sei quanto vai ter. A gente tem 800 e tantas escolas médicas hoje. Mas não existe protocolo individualizado, né? Exatamente. Então o médico, a minha visão hoje o médico é pago para pensar. A gente pode sim, o paciente pode chegar lá, usar o chat GPT, usar a ferramenta de inteligência artificial, ela vai dizer muito do que tem de real no diagnóstico. Pega o exame de sangue, coloca lá e vê. Mas o que fazer com isso é que é o diferencial. Então, a minha visão da medicina hoje se você sabe como funciona seu terreno biológico, quais são as fragilidades, você vai esperar adoecer? Você esperaria, Adriana? Não, de jeito nenhum, com certeza. Eu também não quero esperar, não. Aí depois descobri que além do MTHFR também tem o VDR, receptor da vitamina D mutante. Entende? Então, ou seja, ele tem resistência à vitamina D. Coisa. Olha, eu tô já apaixonada pela medicina integrativa. Aí você vai estudar mais. Existe gene que codifica os fatores inflamatórios. Interleucina 6, por exemplo, é codificado também geneticamente. Então, quando você vai aprofundar, tudo tem variação. Então, não existe nenhum ser humano desses mais de 7 bilhões exatamente igual ao outro. E quem tem a doença autoimune tem deficiência de vitamina D, ele tem resistência à vitamina D. E é por isso que eles precisam de altas doses, sendo acompanhado, obviamente, pelo médico que conheça esse manejo da vitamina D e o cálcio, né? Eu vejo alguns colegas criticando que o colega A, o colega B utiliza altas doses, isso é hiperdose. Não é. Você tem que conhecer qual é o paciente que precisa daquela dose considerada ou dita que é muito alta. Em mim, eu faço a cada 3, 4 meses 300 a 600 mil unidades de vitamina D intramusculares. E ainda tomo aquele almoço lá, não sei se naquele dia especificamente eu levei, mas ainda tomo mais 10 mil unidades por dia de vitamina D, combinado com algumas outras vitaminas lipossolúveis. E aí tem pacientes que já é bem menos, tem outros... Exatamente, tem alguns pacientes... Porque ele tem um VDR positivo, que é o gene que carrega a vitamina D. É uma variação no VDR, um polimorfismo no VDR. Então já fica uma dose maior. Então, pelas coisas que eu estudei, falei, olha, eu preciso de mais. E talvez tenha sido esse... Porque eu também tenho a doença autoimune, subclínica da tireoide, né? O Hashimoto. Então, eu preciso. Porque quem tem a doença autoimune, ainda que subclínica, você precisa de mais vitamina D também. Então, você suplementa quase a mesma coisa que o doutor Não, eu suplemento menos. Ela é branquinha, ela é branquinha assim, ó. Eu sou mais. Então, minha origem provavelmente muito mais africana, nós temos aqui muito mais melanina, né? Sim. Então, a gente precisa de mais tempo. É bom para as pessoas saberem disso, né? Quem está assistindo a gente. Quem tem mais melanina, quem tem a pele mais pigmentada, quanto mais escura, mais melanina tem, precisa de mais tempo de exposição ao sol do que uma pessoa de pele branca para formar a mesma vitamina D.
E às vezes o pensamento é o contrário. Não, eu já sou moreninho, não sei o que e tal, e eu não preciso tomar sol. Não, é o contrário, você precisa tomar mais Como a sol. gente é leigo, eu mesmo pensava o contrário. E hoje em dia a humanidade não tem hábito mais de tomar sol. Então aqueles valores de referência que você tem no exame meio que uma média, eu estou falando uma linguagem mais popular, não científica, meus colegas que estiverem assistindo vão não é bem assim, mas esse valor normal é meio que uma média de pessoas que não tomam sol. Então, se virou normal todo mundo não tomar sol, é normal que a vitamina D fique baixa. Então, o valor normal é o bom? O valor normal não é o bom. Você tem dentro da faixa normal o valor ótimo. O valor ótimo ele está muito mais perto do máximo do que do mínimo. É o contrário de quando você tem uma homocisteína, por exemplo, que é quando você tem esse problema do MTHFR, você tem uma elevação da homocisteína por falta de metabolismo do vitamina de complexo B, e a homocisteína é tóxica para o vaso sanguíneo. É por isso que dá AVC, é por isso que dá infarto e pode dar outros problemas. E é tóxica, Adriana, já que nós estamos aqui no café com lentes remete a óleos, a homocisteína, quando acima de 16, é um exame corriqueiro, a maioria das pessoas acredita que já tenha feito essa mensuração. Acima de 16 é considerado fator de risco cardiovascular. Só que a homocisteína também é tóxica para a retina. E se é tóxica para a retina, eu entendo que quanto menor o nível, melhor. Então, raciocínio exatamente oposto. Aí, qual o bom seria aqui perto do quartil inferior? Eu não estou aqui ensinando para ninguém fazer, se automanejar. Então, se você tem um problema como esse, está com homocisteína alta, procure um profissional de saúde para poder conduzir, reduzir. Se tem uma vitamina D que está baixa, abaixo do mínimo, ou que está ali muito perto do mínimo, mesmo dentro da faixa normal, procure um profissional de saúde para poder conduzir esse caminho até a correção e você ter valores ótimos de vitamina D, vitamina B12, vitamina B3 e vitamina C e por aí vai, magnésio, etc, etc. Pronto. Agora uma curiosidade, né? Eu não sei se vocês perceberam, teve uma hora que ele falou, amor, eles são casados, viu, gente? Marido e mulher, né? E trabalham. Agora, essa parte é que eu queria entender como a oftalmologia juntou com a odontologia, a medicina integrativa, como é que funciona isso na clínica também. Então, assim, para que as pessoas entendam e eu acredito que depois também todo mundo vai querer ir lá e entender mais e se consultar também. Essa aí eu vou falar. Então, Adriana, eu tive o bruxismo, né? E o bruxismo, ele tem uma questão límbica aí, do sistema límbico envolvida. E quando eu tive o bruxismo, eu levei 6 meses sentindo dor. E eu sempre tratei o bruxismo, eu sou formada há 20 e poucos anos. 25. Você teve o bruxismo eu já? Tive o bruxismo, você não sim, agora, há 2 anos, 3 anos atrás. Tá. E quando você sente na pele a própria dor, então você vai buscar algo diferente. E foi isso que aconteceu. Teve um dia à noite que eu achei que eu estivesse tendo... Nossa, minha cabeça doía de uma forma, eu fiz, não é possível que isso seja bruxismo. Eu ouvia os pacientes falar, mas eu não conseguia imaginar, assim, a dor. Eu vinha há um tempo sentindo, mas nessa noite foi uma virada de chave. Eu fiz, meu Deus, será que isso é um aneurisma? Aí eu fiz assim, eu esperei ele acordar de manhã e pedi para ele fazer uma requisição para mim de uma ressonância magnética, né, do crânio, porque eu fiquei muito assustada. E aí, enfim, até receber, aí eu fiz, nossa, é o bruxismo. E aí eu vi que isso não poderia ser tratado dessa forma tradicional, com botox, com placa, e, sabe, só vendo de uma forma dente, não é? O bruxismo, ele tem a ver com o sistema nervoso central. E você classificar hoje o bruxismo como primário e secundário é uma forma muito reducionista de ver isso. Então, o bruxismo, ele é uma falha adaptativa sistêmica do corpo, é a falta de capacidade do nervo vago, que é o nervo do sistema nervoso autônomo, que traz o nosso corpo para tira da hipervigilância, né? Hoje em dia, com estresse, ansiedade, que vem, né, assolando todo mundo,
Então, é o nervo vago que faz essa modulação. E daí, eu comecei a fazer algumas associações, né? Com essa relação central, desequilíbrio de neurotransmissores. E eu comecei a equilibrar meus neurotransmissores junto com ele, né? Comecei a assistir as aulas da medicina integrativa para eu tentar compreender o que estava acontecendo carona comigo. Ah, então já tô sabendo uma coisa. Quem começou primeiro com a medicina integrativa foi realmente o Dr. Nass. E aí ela foi também junto, né? Já tô sabendo mais coisas, né? Já tô sabendo mais coisas. Só que assim, eu escrevi um livro, eu estudei bastante essa parte e começou a ter uma ligação aí com o oftalmo como o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par craniano e ele sai daqui do bulbo e aqui, nessa região aqui temporal, ele tem um gânglio trigeminal que ele vai se dividir no ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Então, qualquer infecção que tenha em boca, em dente, ele vai interferir na pressão ocular. E ele tem... A prova disso foi um paciente dentista, colega. E a última coisa que ele iria fazer é perguntar para um dentista se ele tem uma infecção odontogênica na boca. Mas o Narcis, ele é muito engraçado. Ele faz, e de perguntar não ofende. E assim... Melhor saber tudo, perguntar tudo, do que deixar alguma dúvida. E baseado nisso, ele fez essa pergunta para o dentista. Sim. E veja o caso, veja o que aconteceu. É bem curioso isso, porque a gente da área de saúde vai deixando para depois, né? Olha a raiz do problema. Depois eu vou contar a minha história da minha pressão arterial que descompensou e o problema estava no meu ângulo estreito aqui. Eu tive que fazer o laser meio que às pressas. Tá vendo? Mas aí conversando muito com a Indira, né? Eu compartilho muito em casa o nosso dia a dia. Dia de terça eu tô lá, sempre ajudando também, ajudando eles nas suplementações, e entendendo, né? Tinha um paciente que ele falou para mim, eu não quero fazer cirurgia de jeito nenhum, eu vou fazer todo possível. Aí nós fizemos tratamento com colírio, nós fizemos tratamento com laser, o laser reduziu a pressão por um tempo, depois voltou a subir, pressão altíssima, muito alta mesmo. Aí eu falei, olha, o médico ele tem que ter o pensamento sempre na prudência, sempre saindo de uma possibilidade de negligência ou eventualmente de imperícia, que são as três coisas que podem complicar alguma questão ética no Conselho de Medicina. Então a gente tem que respeitar isso daí. E eu falei com ele, olha, eu vou indicar a cirurgia porque senão eu fico vulnerável aqui a uma conduta que não que é questionável. Então, antes disso, vamos investigar tudo. Concorda? Então, fizemos toda a investigação e aí deu uma ferritina muito alta. Então, a ferritina muito alta, eu orientei ele a procurar um outro colega para fazer a investigação, indo além da questão da oftalmologia e além do que a gente faz na busca dessas questões funcionais através de exame de sangue. E quando ele voltou, não encontrou nada. Eu falei, olha, mas tem alguma coisa, porque sua ferritina está alta. E aí, foi aquela pergunta, né? Me ocorreu assim, quando foi que você foi ao dentista a última vez? E aí a gente... E é esse paciente que ele sendo dentista e você fez essa pergunta quando foi. Mas é perfeito. E aí é isso, a gente da área de saúde acaba deixando a gente para depois. Aconteceu com ele. E aí quando ele olhou para mim, eu falei, poxa, eu acho que a pergunta certa foi essa daí. Pergunta certa. E aí quando ele voltou já depois, aí ele fez o procedimento dentário, começou a cair a ferritina e a pressão ocular começou a cair também. Então, de fato, o corpo está todo conectado. O que se chama muito de primário na medicina, na odontologia, em várias áreas da saúde, na verdade é o desconhecimento do profissional da área médica da causa do problema. Causa raiz. Se você imaginar que, eventualmente, um paciente... Hoje eu atendi um paciente, colega médico, inclusive, e ele tá lá estudando também, tá? E é bom que ele me traz insights também, eu aprendo muito com ele. Ele tem alguns problemas ali, ele tem hipertensão arterial, ele tem glaucoma, tem uma degeneração macular, tem outras questões e tudo mais. E aí, quando eu perguntei a ele, você já imaginou que tudo que tem uma questão cardiológica também, que tudo o que você tem pode ser exatamente a mesma raiz, mas você está no cardio, você está no oftalmo, já foi em vários colegas oftalmologistas, e obviamente ele quer o melhor para ele, e ele tem um risco ali na visão.
Então, quando você olha só nessa visão tradicional, você meio que fica fechado, né? A mente da gente, eu entendo que é assim. Mas quando você vai na sub-ultra especialidade, lá na tecido, subtecido, célula tal, você vê as coisas assim. Você não consegue ver o que está do lado. E quando você não consegue ver o que está do lado, você perde essa visão integrada das coisas. E nós somos seres que a gente tem uma mente, nós temos pensamentos que... Vou fazer um teste aqui. Quem está assistindo a gente? Me lembrei de um livro chamado... vou colocar a referência depois. Sim, depois eu não vou falar o título agora para evitar polemizar demais, mas vamos lá. Imagine que você está com um limão. Pega um limão na sua mão esquerda. Tá imaginando aí, Adriana? Tá imaginando isso? Limão na mão esquerda. Coloca ele sobre a mesa. Mas pensa de verdade, né? Pensa de verdade. Aí, fechando os olhos, melhor ainda. Agora você está com a faca bem cortante. Aquelas facas lá, daquela década de 90, facas guinso, sei lá, uma marca dessas aí. Faca bem cortante. E você coloca com sua mão esquerda o limão em cima da mesa, pega a faca que está na sua mão direita e agora lentamente vai serrando o limão. Vai serrando o limão. E você vê aquele líquido escorrer. Agora, preste atenção no que aconteceu com sua boca. Olhe se você perceba se você salivou um pouco ou não. Eu ia falar isso, sim. Entende? Eu já imaginei. Ou seja... O olfato, tipo, eu já imaginei o cheirinho do limão quando você corta, que quando eu corto um limão, já vem a saliva de imediato. Mas eu nunca tinha pensado que em pensar num limão também você salivava. Então, esse é só um exemplo de que o pensamento ele se transforma, de fato, em algo físico. Saiu... a glândula aqui, ela provavelmente contraiu e a gente salivou. É claro que vai ter uma ou outra pessoa que não teve essa. Não vai. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. E é por isso que é bem interessante. Aí entra o nervo vago, o sistema nervoso autônomo. Porque o que é que acontece? A pressão intraocular e os músculos dos olhos, eles são... o sistema nervoso autônomo controla. Tanto e o porquê que a pressão intraocular diminui com a meditação, melhora com a meditação. Sim. Porque justamente regula o nervo vago, Nossa, entende? é verdade, 25% né? de redução. Sistema nervoso autônomo. Então, toda vez que você modula o nervo vago, você reduz pressão intraocular, reduz ansiedade, você reduz bruxismo. E essa é uma das técnicas que a gente utiliza na nossa... Isso é o que é mensurável. Você mede lá, tem um número. Tem alguns estudos já, o nível de evidência científica de meditação como adjuvante no tratamento de glaucoma está crescente, mas o fato é, se você medita 1 hora por dia, depois de 30 dias, um estudo mostrou isso daí, que você tem uma redução de 25% na pressão intraocular. É igual aos melhores colírios para tratamento de glaucoma. O difícil é o desafio, né? O desafio, eu já vou dizer, eu mesmo ficar 1 hora, não é nem encontrar o tempo, eu consegui, porque quem é mais hiperativo, assim, conseguir ficar 1 hora, minhas meditações é 5, 15 minutos no máximo. Mas eu tô me trabalhando. Adriana? Sou. Eu sou hiperativa, eu tenho TDAH. Então, assim, foi muito interessante essa história do TDAH, porque... Você consegue fazer. Eu consigo. Hoje eu consigo com a suplementação, Sim. Tá? Eu fui no psiquiatra e aí ele fez um teste, meu teste tá até ali, eu vou pegar para mostrar. Bem interessante isso, que quando ele fez esse teste, uma ficha caiu. É um teste comportamental. E aí ele me deu o diagnóstico de TDAH. E daí surgiu um dos nossos trabalhos que a gente levou para Las Vegas. Que depois a gente precisa falar mais sobre isso, sobre Las Vegas, e tá? aí, assim, olha que interessante. Isso aqui são perguntas comportamentais. Então, assim, não pode medir o neurotransmissor no cérebro. Então, nós criamos um neurogen e, através desse questionário, a gente consegue equilibrar os neurotransmissores, que é o GABA, tem o ritmo circadiano também, né? A serotonina, a dopamina. E agora a gente acrescentou o glutamato. Então, através dessas perguntas, a gente consegue associar ao exame de sangue e muitas vezes ao exame genético que ele faz já lá na clínica. E aí você potencializa o resultado à 4ª potência, né? Quando você faz isso, é bem interessante. Conte aí, amor, aquela história do dia que eu saí lá de manhã.
ela fica usando os meus suplementos, né? Mas veja, Aí ela gente, Aí pelo é amor de ótimo, Deus, tá em gente, pegou um suplemento. Eu saí de casa, É. eu tô começando a trabalhar mais tarde agora, faço exercício físico, aí ela tava lá com roupa de academia. sábado isso. Pois é, roupa de academia. E aí, quando eu saí de casa, ela com roupa de academia. Eu cheguei e virei pra ele. Eu tava tomando Ritalina. Eu ficava louca com Ritalina porque eu não conseguia. Eu precisava estudar sobre o bruxismo, porque eu tinha uma coisa ali que eu precisava resolver em mim, para eu resolver, aprender a resolver para os meus pacientes. E aí, de repente, ele tá tomando um suplemento. Que suplemento é esse? Aí ele para foco, para atenção, para É não o sei o quê. nootrópico. Aí eu, dopaminérgico. Meu filho, me dê. Você não precisa desse suplemento, quem precisa sou eu. Aí tomei 2 comprimidinhos. E aí gostei. No outro dia tomei. Mas nesse dia que eu tomei, eu gostei porque eu tinha ido para academia e aí, com a mesma roupa de academia, eu sentei, ainda brinquei com ele. Ó, não encosta não, tá? Tô suada aqui. Aí, isso era 9h30, 9 horas da manhã, saiu da academia, eu sentei para terminar o último capítulo do livro. E aí, quando ele voltou, ele foi tocar bateria nesse dia, porque ele toca bateria, né? Teve um ensaio. E aí, ele chegou em casa umas 8 horas da noite, estava eu sentada, só mudei o lugar. Saí da mesa Não e fui me pra diga cama. que era com a roupa da academia Com a roupa ainda. da academia ainda. Então foi no foco hiperfoco. total, né? Hiperfoco. Hiperfoco. E aí Caramba. eu comecei a entrar no hiperfoco. Aí a gente começou a suplementar. Porque assim, o que é o TDAH? É a deficiência da dopamina e da noradrenalina no lóbulo frontal, que é o lóbulo que te dá discernimento, né? Disciplina. E eu não tinha essa organização de discernimento, disciplina para fazer, para agir, para ter ação nas coisas. E a partir dessa suplementação hoje eu tenho disciplina. Mas isso veio dessa regulação mesmo de neurotransmissor. Eu comecei a regular o sono, a serotonina à noite e de dia a dopamina. E Então, aí, você consegue meditar, então, hoje tranquilamente. hoje eu consigo meditar tranquilamente. Tô precisando rever meus conceitos total, viu, gente? Tô precisando. Vamos falar um pouco de Las Vegas. Eu tô super curiosa. Eu sei que você veio recente, você foi premiada lá. Eu até anotei as perguntas, mas se faltar alguma pergunta, eu vou ler aqui, porque é muita coisa, gente. Eu acho que vocês estão percebendo. É muita informação, é muito vasto o conhecimento desses 2 doutores que estão aqui, porque é muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente ir atrás. E então, pode ser que eu esqueça alguma pergunta, mas como a conversa está fluindo, eu ainda não vou ler. Agora, essa coisa de Las Vegas, eu sei, porque o doutor, depois que eu almocei com ele, falou, tem um prêmio, a Indira vai receber, a gente está indo. Então, além deles estarem juntos na clínica, eu quero saber também como é que aconteceu isso tudo. A gente já sabia, desde aqui do Brasil, a gente já visualizava que ia receber esse prêmio, né, amor? Eu conseguia visualizar recebendo esse prêmio, já desde aqui. Co-criar. E foi bem bacana, foi bem legal. E ver as pessoas replicando o método lá, o método dos 7 pilares da raiz do bruxismo, que é o bruxismo funcional integrativo. Eu já ia pedir isso para você explicar mais para a nossa audiência, quem não sabe muito. O que é esse evento, como você foi para lá, a doutor Nassi acompanhou também? Sim, ele acompanhou e me ajudou a escrever. Ele fez um dos trabalhos, né? Criou o Neurogênico junto comigo, que é esse questionário de equilíbrio de neurotransmissores. E é um questionário de eixo genético, né? Nesse questionário, a gente vê, através das respostas, associa aos exames, os marcadores, os biomarcadores sanguíneos, e aí ensina a IA a fazer a suplementação. Ele vai poder falar isso com mais maestria, porque a gente criou a ideia junto, mas o Nassi, ele potencializa as coisas, né? É uma ideia genial que Indira teve, fruto daquela consulta com o psiquiatra, que foi feito o diagnóstico do TDAH. E o diagnóstico do psiquiatra, não só para essa situação do TDAH, tem muito de questionário. E aí ela teve a ideia a ideia foi toda dela. De pegar um questionário também para isso. Exatamente. E aí, para equilibrar a neurotransmissor. Para identificar o que tem por trás, que é o que se chama de fenótipo, que a gente apresenta. Nosso corpo tem uma cor de pele, uma cor dos olhos, esse é o fenótipo. Mas por trás disso tem um genótipo, é o que está na genética.
E muito do que a gente tem hoje, como essas doenças primárias, uma hipertensão primária, talvez até possivelmente no futuro a gente vai ter novidades a respeito de glaucoma primário, ou seja, a gente não sabe o que é, a gente oftalmologista não sabe o que é, chama de primário. Não tem uma causa definida. Eu já desconfio, já falei para ele, ele vai ganhar o prêmio Nobel. E aí, a minha parte, eu quero em dinheiro, amor. Não, e eu vou dizer assim, e eu vou poder dizer, gente, eu acompanhei ele desde a residência médica. Porque, gente, eu tenho bastante tempo que eu acompanho a oftalmologia, viu? Eu brinco sempre que só tem um representante que é mais antigo que eu, que é Nivaldo, que ele é bem conhecido, né? Um colega maravilhoso, todos os oftalmos gostam. E eu acho que depois de Nivaldo, só eu também que acompanhei um monte de gente. Hoje eu vi um médico, a gente almoçou, que eu falei, eu vi você na barriga de sua mãe. Imagine. Então, quando você tem esse pensamento de que, olha, muito do que é primário, na verdade, é fruto de coisas que estão aqui, de desequilíbrio de neurotransmissores, os neurotransmissores, eles também têm essa questão dos polimorfismos, das variações genéticas. Por exemplo, a serotonina ela tem a proteína que tira ela da sinapse, do contato lá entre um neurônio e outro, dessa comunicação. E eu já estudei que existe nos olhos serotonina. Existe, exatamente. O GABA, o glutamato, a dopamina tem na retina. Melatonina, tudo isso tem na retina. Melatonina é tão importante que as 10 camadas da retina, todas têm receptores para melatonina. E olha que eu aprendi isso com o Indira no material de odontologia. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu totalmente assim, leiga, mas eu falo pro pessoal que o olho, eu sempre falava, porque quando eu ensino também pro pessoal de ótica algumas coisas, eu falava, gente, o olho é um ser humaninho, olha pra explicar sobre quando perde a visão de perto, aí eu falou, tem um músculo que a gente tem que, o pessoal tá entrando em ótica e tal, você não pode ser tão técnico assim, e eu sempre falava isso, é um ser humaninho, agora eu tô vendo que é mais ser humaninho ainda do que eu imaginava. Ele iniciou a aula dele no Combraim, achei bem interessante. E se o glaucoma for o sofrimento, um cérebro em sofrimento? Né? Os haters de plantão é uma pergunta, tá? É uma pergunta. E se o glaucoma for um sinal de sofrimento do cérebro? For um desequilíbrio de neurotransmissores. Existe também o glaucoma de origem central, assim como existe o bruxismo de origem central. Então, a ideia de Indira, Adriana, foi o seguinte. Ela pegou como paciente essa experiência, imaginou essa questão do desequilíbrio dos neurotransmissores, também, né, nessa questão do bruxismo, também desenvolvendo esse trabalho para apresentar em Las Vegas, no congresso, no TMD. E aí, quando você faz algumas perguntas, porque isso envolve muitas questões psíquicas, né? Você se sente ansioso, quando tem algum estímulo, você fica muito tenso, muito nervoso. Você tem... diga uma das perguntas, Índia, por favor, que tem lá no questionário. Não me lembro assim agora, não. Agora não. Enfim, isso está no sistema. São várias perguntas, né? Por eixo. E Dopaminérgico, serotoninérgico, glutamatérgico, GABAérgico. Então, ele é por eixo de neurotransmissores. Você tem insônia, por exemplo. Isso. Então, tem várias questões assim. Ritmo circadiano. Então, ela colocou isso na forma de questionário, a gente ajudou nesse desenvolvimento, e a pessoa simplesmente marca. Não, eu tive a ideia e você potencializou a ideia, porque hoje ele está usando dentro do consultório dele, que como ele tem um sistema organizado no consultório, então ele vai poder validar isso com muito mais facilidade do que eu. Então, nós acabamos, né, criando isso aí junto, e ele foi trazendo então, mais tudo está sendo documentado, sim, todos esses pacientes, está sendo documentado, então... Inclusive, nós recebemos vários insights do Dr. Gary, né, lá, que ele é um pesquisador de uma grande universidade lá, e ele trouxe uns insights muito positivos para a gente melhorar e validar o questionário. Por sorte, casado com uma brasileira, então ele teve a maior empatia com a gente. Muita empatia. Sentou à nossa mesa e ali ele ficou, sabe, a gente pegou vários insights com ele, foi muito bacana. E aí, concluindo essa história toda do questionário, quando você tem as respostas ali, você tem uma certa, o que a gente chama de predição, né? Que é você identificar sem saber exatamente o teste propriamente, o teste genético. Mas quando você tem as respostas, você consegue, pelo menos, desenhar ou imaginar o resultado de alguns testes genéticos ligados aos neurotransmissores.
E se você tem esse dado, você consegue trabalhar o seu terreno biológico, que é seu corpo, no sentido de reequilibrar os neurotransmissores. Isso, eu estou falando aqui do trabalho de Indira. E como ele não para, né? A mente dele não para, ele já começou a fazer um curso de IA, e o que é que ele está fazendo? Ele pegou esse questionário e ele está ensinando a IA a desenvolver e nos entregar já essa suplementação de mão beijada, entendeu? Puxa, que interessante, que bom, que bom. A gente, o disclaimer, né? O disclaimer. A gente tem que falar o seguinte... esses são dados, inclusive a gente apresentou lá em Las Vegas, não validados ainda. Isso, ainda. A gente ainda tem que validar os dados. Então, a gente ainda não pode oficialmente utilizar como uma ferramenta terapêutica. Sim, a gente Mas a gente pode conversar com os pacientes, explicar como funciona. E, como obviamente, uma alternativa ou um complemento, seria isso? Vocês explicam assim para o porque paciente? A gente pega os marcadores sanguíneos dele ali também, né? Então, a gente, quando coloca na IA, a gente coloca tanto as respostas como os marcadores. E aí, a gente nós fazemos a suplementação de precisão ali, para ritmo circadiano, para melhorar a serotonina, para melhorar a dopamina, em que horário, de dia, de noite. E importante reforçar também, a gente tem que obedecer à lei, né? Então, esses são dados, não é simplesmente você colocar na IA e você tem aqui todo um plano e o paciente lê. Bem não, personalizado. Isso não pode, inclusive as próprias ferramentas da inteligência artificial, elas não permitem que você, por exemplo, a gente não pode compartilhar com você, Adriana. Ele bloqueia. Então, a gente usa internamente como informação para o médico, porque a gente já para o conhece, dentista. Né? Também. E a gente explica, né, quando o paciente tem essa curiosidade, vê lá o que se responde no questionário, qual o significado daquilo. Mas deixando bem claro que é uma ferramenta ainda não validada, mas e que entendo que a gente está fora do ambiente acadêmico, né? Se a gente tiver uma parceria com o ambiente acadêmico, com universidades, eu entendo que a evolução dessa ferramenta ela vai ser acelerada. Então, a gente está aberto, né? De repente, alguém está assistindo, quer fazer parceria conosco para desenvolver essa ferramenta, validando essa ferramenta. Eu acho, o meu entendimento é que vai ajudar milhões, talvez bilhões de pessoas a entenderem melhor as suas questões que podem levar a desequilíbrio de neurotransmissores, que está na raiz de muitos problemas. Muitos problemas. A maioria das doenças hoje, doenças neurodegenerativas, bruxismo, o próprio glaucoma, se você for a fundo estudar isso aí, você vai ver que tem desequilíbrio de neurotransmissores. E se você olhar hoje todas as doenças. O seu livro, Índia, né, que você também fala sobre ansiedade, a gente vive num país que a maioria das pessoas, muito provavelmente, tem algum grau de ansiedade. E a ansiedade está ligada a inúmeras questões importantes envolvendo a própria vida do paciente e qualidade de vida de cada pessoa. Então, o equilíbrio nisso é a base. A nossa mente é que comanda tudo. E a nossa mente ela tem que estar saudável para poder comandar um corpo que também tem que ser saudável. É por isso que a gente tem que fazer exercício físico, malhação, musculação, se expor ao sol. Eu trabalho o bruxismo com 7 pilares, né? A base são 7 pilares. Os pilares mais importantes é o fator genético e epigenético, porque hoje nós não precisamos ser escravos da genética, a gente, através do ambiente, através das modificações do estilo de vida, da forma de se alimentar, nós podemos mudar, né, o curso de muitas doenças. E para que esses genes, eles fiquem silenciados aí. Então, trabalho também o pilar neuroquímico, neuroimunológico e neuroendócrino, que é você trabalhar inflamação, o eixo HPA, e esse eixo neurofuncional. Estou falando aqui do bruxismo, que é o sistema límbico, que é onde a gente guarda as nossas emoções. Ele é um grande gatilho para várias doenças. Então, ele vai ativar uma região do cérebro. Quando existe um gatilho emocional forte, um trauma emocional, e isso também acontece com o bruxismo, eu tenho vários pacientes que estão associados a traumas emocionais. Então, ele vai ativar uma área do cérebro chamada locus coeruleus, que é o centro de maior produção de noradrenalina. E aí, o que é que isso vai fazer? Ele vai ativar também a glândula adrenal lá. Então, vai ativar todo o sistema HPA, tanto a nível central como a nível periférico. E essa região do cérebro, a noradrenalina, você vai entrar no estado de hipervigilância.
problema é quando o nervo vago, ele perde a capacidade de regular esse sistema autônomo, né? Quando o nervo vago perde a capacidade de modular, aí ele vai ativar a fibra do trigêmeo. E aí, dor. Então, tudo começou lá na ansiedade. Aí, hiperativação, o nervo vago não consegue modular isso e você fica no hiperalerta o tempo todo. É como se seu corpo estivesse no hiperalerta, no sistema luta-fuga. Aí vai tratar, aí, por exemplo, vai para algum lugar que trata só aquela dor naquele momento, mas não trata o que está causando aquela dor, né? Então, às vezes tem medicamento para uma dor, resolve aquela dor, mas ela vai voltar porque tem uma causa bem lá atrás, né? Pior. Existem os neurotransmissores da dor. Esses mesmos neurotransmissores, eles estão envolvidos na dor. E aí, muitos psiquiatras passam o inibidor de recaptação de serotonina. E o que acontece? O que aconteceu com a minha paciente? Quando ela sentia dor há 8 anos, que foi o caso clínico que nós apresentamos em Las Vegas, foi, assim, extraordinário, principalmente o final, pelo depoimento dela. Ela sentia dor há 8 anos, ela já tinha buscado 3 neurologistas, oftalmo, otorrino, ela já tinha passado por vários profissionais de saúde, e ninguém resolvia a dor dela. Até que, por fim, ela foi para o psiquiatra passou um inibidor de recaptação de serotonina. Ela melhorou por 2 meses a dor, e depois, o que aconteceu? Ela chegou travada, ela chegou sem abertura de boca, ela não falava, ela não conseguia comer, ela chegou com abertura de 16 lá na clínica, assim, uma abertura 16 de 16 milímetros, né? 1 centímetro, um pouco mais de 1,5 centímetro. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu tive que dar um reset neuroquímico nela. Como? Passei um relatório para o psiquiatra, pedi que ele suspendesse, pelo amor de Deus, a medicação urgente, dela, né? Porque o que aconteceu? Aumentou a serotonina, né? Porque é um inibidor de recaptação de serotonina, e diminuiu a dopamina. E o que é a dopamina? É o neurotransmissor do movimento. Quem tem Paxo tem distúrbio de movimento, e o que é o bruxismo? É um distúrbio de movimento. Então, é um distúrbio dopaminérgico, né? Mas está envolvido outros neurotransmissores também. E se você analisar aqui, existe uma molécula chamada NF-kappa-beta. Essa molécula, dentre outras células, está dentro do neurônio também. E o que estimula o NF-kappa-beta? Por exemplo, hiperglicemia estimula o NF-kappa-beta. E aí, ela está ali no citoplasma, na parte, né, dentro da célula, mas fora do núcleo. Ela vai para o núcleo com esses estímulos de inflamação, que o paciente como esse tem. Vai para o núcleo e vai fazer com que o núcleo faça a expressão dos genes que são inflamatórios, como, por exemplo, a interleucina 6. Só que, se você não cessar o estímulo, esse estímulo do NF-kappa-beta vai continuar estimulando a produção dos fatores inflamatórios dentro das células nervosas. E isso vai perpetuar a neuroinflamação. Então, muitas pessoas com esse perfil que Indira falou, elas têm esse gatilho ativado o tempo inteiro. E se você não quebrar esse gatilho, ciclo, né? você tem as consequências. O curioso é que essa via também eu andei lendo alguns estudos e esse processo inflamatório está presente mesmo no glaucoma primário de ângulo aberto, que corresponde a mais de 80% dos casos de glaucoma. E você tem ali, a nível celular, inflamação, e cujo estímulo, um dos estímulos é hiperglicemia. Eu não acho estranho que 30% das pessoas com glaucoma têm diabetes, metade tem hipertensão. Então, será que na raiz não está tendo essa estimulação, que está ocorrendo essa disfunção em todo esse sistema? Então, e você pega metade hipertensa, né? Metade das pessoas com glaucoma hipertensa, 1/3 com diabetes, e 15% tem glaucoma, hipertensão e diabetes. E aí entra a infecção odontogênica também, né? Que é o que acontece? Dentro da infecção odontogênica, o que aconteceu com esse paciente dele? Ele ativou as fibras nocioceptivas do nervo trigêmeo e essas fibras também vai entrar na parte inflamatória ali, tanto local quanto sistêmica, e vai interferir no trabeculado. Né? Vai interferir nessa pressão intraocular. Doutor, você já conseguiu diminuir dosagem de, não sei se é assim que se fala, de colírio, tratando pacientes assim, por causa né, de vocês conseguirem fazer com que o paciente entenda e aí diminuir esses colírios, porque inclusive eu sei que são colírios caros, né? Tem muita gente que fala, meu Deus do céu, e tem que usar, tem o horário, tem tudo certinho, não é isso?
A conexão, Adriana, no caso, alguns pacientes que eu acompanho pelo glaucoma também tem bruxismo, né? Então, não são muitas pessoas, é verdade, não são muitas pessoas que têm essas duas coisas. Mas algumas delas, sim. Então, essa abordagem, qual o objetivo dessa abordagem? Entre você enxergar a pessoa como um todo, fazer exame de sangue, dentista, oftalmologista, algumas vezes o neurologista, o psiquiatra, todos trabalhando aí, o psicólogo, nutricionista. O grande objetivo é, primeiro, parar de progredir o problema. Esse é o grande objetivo. Segundo, se tiver condição de fazer uma remissão da doença, excelente. Aquela pessoa precisar de menos remédio. Imagine que uma pessoa com glaucoma, ela pode utilizar até 4 colírios, às vezes 4 colírios e um comprimido, e imagine os efeitos colaterais de tantas medicações, que são medicações boas, tem efeito de reduzir a pressão, então é cientificamente comprovado que reduzir a pressão vai reduzir a progressão do glaucoma, mas se você for na raiz do problema e conseguir corrigir, por exemplo, uma inflamação, que às vezes a expressão da inflamação é o aumento da pressão intraocular. Melhorar o terreno biológico desse paciente, né? Não, e sabe o que eu tô pensando também? Que normalmente são pacientes mais idosos, né? Aí eu tenho uma vizinha que ela usa um dos colírios. Aí eu vejo ela esquecer. Aí tem um deles que tem que ficar na geladeira. Ela esquece também. Então, imagine só, realmente não vem a remissão da doença, porque é tanto medicamento e uma pessoa que já é idosa termina se passando. Né? Exatamente. E, mais uma vez, olhando para a estatística, né? Você tem grande parte da estatística nos Estados Unidos mostra muito isso, a polifarmácia, né? A maioria dos idosos utilizando mais de 5 medicações. E no Brasil a gente vê que a gente está caminhando, que já não está nesse nível. Eu acho que já tá, porque assim, todo idoso, tanto os de lá de casa como outras pessoas, eu tenho muita afinidade com criança e idoso. E aí, as caixas de remédios são gigantes. Eu não sei, mas assim, acho que o futuro do tratamento do glaucoma, eu acredito que seja essa parte de regulação de neurotransmissor. Pode escrever. Você inclusive me mandou. Estou lá, agenda cheia lá, não tive nem condição de ler olhando ainda. Eu mando mil artigos. Só hoje eu vi que tinha 11 mensagens, provavelmente 11 artigos que ela me mandou para eu ler sobre essa questão de glaucoma e desequilíbrio de neurotransmissor. Pô, você já tinha aprendido na residência médica de oftalmologia que existia melatonina, que existia serotonina e dopamina na retina? Inclusive, glutamato. Serotonina e dopamina, para mim, é algo relativamente novo. Bem novo, bem novo. Para ele estudar isso aí. E assim, o glutamato, o excesso de glutamato, ele mata neurônio. E o excesso de glutamato, ele está envolvido nas doenças neurodegenerativas. Será que o excesso de glutamato não mata as fibras do nervo óptico? É uma boa pergunta. Exatamente, uma boa pergunta. Eu tô achando que o futuro vem muita coisa e que esses dois juntos também vai trazer muita novidade. E quando tiver mais novidade, por favor, venham aqui de novo, tá? Convidadíssimo. Você vê, gente, o tempo passa assim rapidíssimo porque o papo é tão bom, é tanta coisa que eu nem sei se a gente falou tudo que tinha que falar. Será que eu esqueci alguma coisa? Me falem, me corrijam. Eu esqueci de perguntar alguma coisa para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa específica para a nossa audiência? Me contem aí. O que acontece em Vegas, gente? Diga aí. Fica em Vegas. Mas nem tudo, né? Nem tudo. Nem coisas tudo, acadêmicas, porque a gente tá curioso. Elas têm que ser multiplicadas e ir para o mundo, né? Com certeza. Eu fiquei muito feliz, né, com essa postura de Indira. Hoje eu admiro muito ela, viu, meu amor? Lhe admiro muito. Nem sempre foi assim, Gente, eu conhecendo ela hoje, eu já tô, admirando e tudo. Não imagine ele casado, pronto. Assim, é muito difícil para mim, porque a família dele, ele vem de uma família que validou muito ele. E como minha família não sabia, obviamente, e ninguém nunca fazia por mal, obviamente. Mas eu não fui validada, né? E assim,
você trilhar isso aí que eu trilhei, eu tive que fazer uma mudança de mentalidade. E, obviamente, ele contribuiu, eu sou muito grata a ele. Como diz ele, ele me abduziu. E assim, mas eu tive que fazer uma mudança de mentalidade para ter essa autoconfiança, para enxergar em mim valor, sabe? Foi uma imersão de inteligência artificial, Adriana. E essa imersão de inteligência Inteligência artificial... emocional também. Nós fizemos vários cursos de Como inteligência tenho emocional. o ângulo estreito, né? E até então não tinha feito o laser de 2022. Eu falei, eu não vou tomar antidepressivo. Tem que ter alguma coisa. Então encontrei uma imersão em inteligência artificial. E aí eu chamei Indira. Falei, Indira, vai comigo. A administradora da clínica também vai comigo. Fomos nós 3. E ali que talvez tenha começado essa sua virada de chave. Para mim, virou de verdade. Que entendo que a partir daquele momento ali, tendo consciência de que nossa mente ela é muito poderosa, a gente consegue sim fazer coisas extraordinárias. Primeiro é fé em Deus, segundo é você acreditar em você mesmo. A gente tem todas as ferramentas e o que a gente precisa no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso país, é a gente validar as pessoas. Olha, você é muito bom no que você faz. Qual a sua missão? Reconheça, pergunta a Deus, faça uma oração, faça essa pergunta. Lá na clínica agora a gente está fazendo todos os dias, sem exceção. A gente começa o dia com uma oração e pedindo a presença de Deus. E depois que nós tomamos essa decisão, depois de um momento, obviamente, que o mal existe, né? Então, depois daquele momento, eu falo, olha, aqui vamos fazer uma oração. Aqui também é a casa de Deus. E a partir desse momento é transformador, Adriana. Então, a gente validar as pessoas, a gente se reconhecer. A gente mora num país que é maravilhoso. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê, poxa, isso aqui é sensacional, isso aqui é maravilhoso. Por que falam mal dos Estados Unidos? Isso aqui é um país que as pessoas têm oportunidade, as crianças têm uma boa escola gratuita e parece que a gente é meio que treinado para desgostar dos Estados Unidos. Eu nunca fui na China, não, mas das pessoas que eu conheço que já foram na China, falam muito bem também. Então, não é questão partidária, não é isso. É a questão de você olhar, você saber reconhecer qual o seu ambiente. Então, à medida que você reconhece que o seu ambiente, ele vence o seu comportamento individual, você tem que mudar o ambiente. Isso que me fez levar a Indira e levar a Amanda para fazer essa imersão na inteligência artificial. Porque quando você muda esse ambiente, você muda tudo. E aí a gente passa a acreditar. Eu sempre acreditei em Indira. Procurei dar bons exemplos e hoje eu aprendo muito mais com ela, provavelmente, do que ela aprende comigo. Muito obrigado o também, universo, né, fazendo essa troca. A gente dá, recebe, às vezes da mesma pessoa, às vezes não. Mas que bom, eu fico feliz. E essa premiação de Las Vegas é mérito dela. É a mentora intelectual dos 3 trabalhos que nós apresentamos. Que foram 2 painéis e a apresentação do caso clínico, que Mara, que é ex-sócia de Indira, nossa amiga, fez a apresentação de uma forma brilhante. E foi esse o trabalho premiado, essa apresentação que Mara fez. Então, todo mundo trabalhou de forma bem integrada em equipe, cada um fez a sua parte. E cada um deu o seu melhor do seu jeito. Melhor. E foi sensacional. Não, eu parabenizo vocês por isso. Interessante como eles validaram a gente. Assim, eu me senti bem tratada, eu me senti, sabe, valorizada. Enfim, foi extraordinário sentir isso. Eu imagino que deve ter sido, e realmente parabéns, e também leve os parabéns para sua sócia também, né, que não está aqui, mas também leve os parabéns para ela. Mara teve um papel fundamental nisso aí. Ai, que bom, que bom. Gente, mais algum recado para o pessoal? A gente, como eu disse, as horas passou muito, muito rápido, né? Eu tenho uma lembrancinha para dar para vocês, mas antes, se vocês tiverem mais algum recado, porque senão eu vou dar uma lembrancinha daqui do programa para vocês. Eu tenho só um recado. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E a mesa que você se senta fala muito de quem você é. Então, sentar nas mesas certas.
seu recado. Muito bom, já peguei o código para mim, tá? Pegou o código? Já peguei o código para mim. Eu finalizo só agradecendo, Adriana, a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Eu vejo que é algo bem feito, bem cuidado, os detalhes aqui do café. Me fez lembrar o café com laser, né, que nós fizemos lá na Clínica do Olho. Olha só que legal, café com laser. Me inspirou, né? Tá inclusive, vendo? a retomar esse projeto e colocar ele para viver, né? Eu acho que esse tipo de ideia, o bom quando a gente se conecta, nossas mentes se conectam, é isso. A gente vai tendo ideias e as coisas vão se multiplicando, sempre no sentido do bem, de fazer o bem, o que é melhor para as pessoas e o que é correto, o que é o certo para fazer. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Muito obrigado. Ai, que bom, que bom. Obrigada, Adriana. Eu vou dar a lembrancinha para eles, mas eu quero também agradecer aos patrocinadores, né? Um dos patrocinadores deixa eu pedir para botar aqui a Clínica do Olho, que é a clínica do doutor que vocês precisando. É só pegar, fica num lugar super bem localizado. Então, a Clínica do Olho e a Evolua Mentoria, que na verdade a Evolua Mentoria em Salvador é a Evolua Sua Visão, que a gente trabalha especialmente para o ramo óptico e o ramo de oftalmologia. Né? Inclusive, a gente vai estar presente no Congresso Baiano de Oftalmologia lá, tá? A Evolua vai estar lá. Então, são realmente nossos patrocinadores. E a lembrancinha é o seguinte, Indira vai lembrar todo o tempo lá, botar no jaleco dela. Linda. Eu só entrevistei até agora mulheres, aí sempre foi o boto. Aí eu falei, meu Deus, e pro doutor? Peguei um chaveirinho de óculos, né? Obrigado, Adriana. Lindo. Joia, maravilha. Pronto. Gente, muito obrigada também. Eu fico muito feliz da presença deles e digo assim que faltou muita coisa ainda. Eu tenho certeza que eles vão voltar, tá? E muito obrigada. Eu espero que vocês sempre estejam aqui no canal com a gente para poder realmente ter mais conhecimento desse mundo muito vasto que é a medicina, que é a oftalmologia, que é tudo isso. Dia 18, lembrando, é dia do médico, inclusive.